Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de ciências, a aula de número 9 do nono ano, com o tema Fontes e Transformações de Energia. Tá? Na aula de hoje, nós vamos entender como funcionam os principais processos de produção de energia elétrica. Né? Nós temos vários processos, tá? Nós vamos entender que todo processo tem pontos positivos e negativos, tá? Começando, né, vamos entender que a sociedade humana ela é muito dependente de energia elétrica. Né? Você tem ali energia elétrica para quase tudo. Né? Quase tudo que nós utilizamos depende da energia elétrica. Tá? E o grande desafio da sociedade atual é produzir energia elétrica para atender às demandas da sociedade e, ao mesmo tempo, diminuir os impactos ambientais que esses processos ocasionam. Né? Como eu falei para vocês, todo o processo de produção de energia elétrica ele vai ter pontos negativos. Né? Geralmente, esse ponto negativo é o impacto negativo no meio ambiente. Tá? Então, esse é um desafio atual, você produzir energia elétrica em quantidade suficiente para atender às demandas da sociedade e, ao mesmo tempo, tentar proteger, né, diminuir, mitigar os impactos ambientais que são consequência dessa produção. Tá? Sobre fonte de energia, nós temos uma classificação que nós vamos utilizar na aula de hoje, que é muito utilizada e que é muito importante que vocês saibam. Tá? Nós temos fontes de energia renováveis e não renováveis. Tá? O que é uma fonte de energia renovável? É aquela em que o recurso utilizado para produzir energia elétrica, ele se renova muito rápido, né, no ambiente e ele sempre vai estar disponível. Né? Ele não vai se acabar, ele é ilimitado. Tá? E nós temos as fontes não renováveis, né, que são aquelas que ou existe um estoque limitado, né, ou que demoram muito para se renovar no ambiente. Tá? Então, você tem que ter uma utilização ali mais cuidadosa com essas fontes não renováveis. Tá? Vamos começar aqui com o primeiro processo de produção de energia elétrica, né? A partir de uma fonte renovável, que é a energia hidrelétrica. Né? Essa aqui é bem conhecida da população em geral. Tá? O que é a energia hidrelétrica? Corresponde ao aproveitamento da água dos rios para a movimentação das turbinas de eletricidade. No Brasil, essa é a principal fonte de energia elétrica utilizada. Tá? Então, a energia produzida a partir das hidrelétricas, né, a utilização da água para produzir energia elétrica, tá? Essa água é uma fonte renovável, né? Você tem abundância, né, de água em todo o planeta, né? E essa água ela se renova ao longo do tempo, tá? Então é uma fonte renovável, tá? E as hidrelétricas, ela utiliza essa queda de água, geralmente as hidrelétricas são construídas onde existe uma queda de água ou é feita uma queda de água artificial, né? Essa queda de água gira turbinas, né, que vão ali produzir energia elétrica, tá? Então essas são as hidrelétricas, tá? Hoje a principal fonte de energia, né, que o Brasil utiliza para atender a sua demanda de energia elétrica nacional vem das hidrelétricas, tá? Então nossa matriz elétrica ela majoritariamente de hidrelétricas, tá? Vantagem, né? Como eu falei para vocês, todo processo de produção de energia tem sua vantagem e sua desvantagem. A vantagem das hidrelétricas, né? São fontes de energia limpa, com baixo custo operacional e renovação a curto prazo. Desvantagem, provoca danos ambientais, impactando a biodiversidade e a população residente no local de construção das usinas. Tá? Então, o grande ponto negativo das hidrelétricas, né, é a construção da usina em si. Tá? A construção ela vai alagar muitas áreas verdes, ela vai ter que populações ali tradicionais, nativas, vão ter que ser deslocadas. Então, até as hidrelétricas têm esse impacto negativo ali de perturbar bastante o ambiente em volta, né, de onde ela é construída, tá? Partindo agora para a energia eólica, né? A energia eólica também é bastante conhecida, né? O que é a energia eólica? Que também é uma fonte renovável, tá? Corresponde ao aproveitamento dos ventos para ativar turbinas dos aerogeradores, né? Fazendo com que os geradores convertam a energia mecânica produzida em energia elétrica. Então, basicamente, o vento gira turbinas, né? E essas turbinas produzem energia elétrica, tá? É uma energia que vem crescendo, a sua utilização vem crescendo no Brasil, só que essa utilização da energia eólica ela é limitada, né, por motivos geográficos a algumas regiões do Brasil. Então, a região que tem o maior potencial eólico no Brasil é a região Nordeste, né? Porque, por questões geográficas, é a região que tem ali um fluxo de ventos muito grande ao longo de todo o ano. E por isso que você instalar torres ali de energia eólica é bastante viável, tá? Então, qual é a vantagem
desse tipo de processo, né, da energia eólica? É considerado uma fonte limpa por não emitir gases poluentes na atmosfera, tá? E a desvantagem é que os aerogeradores, né, que são essas torres, elas provocam uma modificação radical no ambiente e prejudica até as rotas migratórias e migratórias de aves, tá? Então a energia eólica tem um impacto negativo por modificar severamente, né, a paisagem de um local, e já foi comprovado que essas torres, né, elas fazem muito barulho, né? E esse barulho ocasionado também pela força dos ventos, prejudica a rota migratória de algumas aves, tá? Então, é um impacto negativo também. Então, veja, a energia eólica tem vantagens e desvantagens, tá? Energia solar. Energia solar também vem crescendo bastante no Brasil, tá? E é bem simples o raciocínio. Corresponde ao aproveitamento da luz do sol para gerar eletricidade e aquecer a água para o uso, né? A energia solar é captada por grandes placas que devem ser instaladas em locais com contínua incidência de luz do sol, tá? Então, a energia solar ela já é bastante conhecida, tá? E a principal vantagem é que ela é uma energia limpa, né? Ela não emite gases poluentes, tá bom? E a sua desvantagem é que ainda é uma fonte de energia, um processo de produção muito caro, né? Você não tem uma boa relação ainda de viabilidade, né? Geralmente quem implementa essas placas são pessoas com poder aquisitivo maior. Ainda não chegou, ainda não é acessível, né, à maior parte da população, tá? Mas é uma fonte, é um processo de produção de energia interessante e também é renovável, né? Porque a energia do sol sempre vai estar presente e você não tem como acabar, né, usar todo a energia do sol. Ela sempre vai estar ali presente, tá? Partindo agora para outra fonte de energia renovável, né, que é a energia elétrica produzida a partir das marés, né? Bem interessante essa. Corresponde ao aproveitamento da subida e descida das marés para a produção de energia elétrica. Funciona de forma relativamente simples. A entrada e saída de água durante as cheias e baixas das marés propiciam a movimentação das turbinas para gerar eletricidade, né? Então é bem simples. O movimento de subida e descida das ondas acaba gerando palhetas que vão produzir eletricidade, tá? Então é uma fonte de energia muito interessante, tá? Vantagem: é considerado uma fonte de energia limpa por agredir minimamente o meio ambiente, tá? Então a vantagem dela é isso. Desvantagem: para que seu uso seja viabilizado economicamente, requer avanços tecnológicos, ou seja, ainda é um processo que está em fase de amadurecimento, né? Para que essa fonte seja utilizada em larga escala, ainda né, é preciso um desenvolvimento tecnológico bem grande, tá? Mas é uma fonte muito interessante você utilizar ali as marés para produzir energia elétrica, tá? Partindo agora, né, todas essas que nós falamos são fontes de energia renováveis, né? Ou seja, os recursos que estão sendo utilizados, né, luz do sol, água, vento, eles se renovam no ambiente e sempre vão estar presentes. A partir de agora, nós vamos estudar as fontes não renováveis, né? Os recursos que vão ser utilizados, eles não se renovam na atmosfera, né? Ou na atmosfera não, no ambiente, ou esse processo de renovação, ele é muito lento, tá? Nós temos aí combustíveis fósseis, né? Corresponde à queima de petróleo, carvão mineral e gás natural em estações termoelétricas para a produção de eletricidade, né? A matriz energética global é composta quase que totalmente desses três principais combustíveis fósseis citados, tá bom? Então nós temos aí as termoelétricas, né? O que é uma usina termoelétrica? É uma usina que usa algum combustível fóssil para produzir energia elétrica, tá bom? As principais vantagens, né, da utilização desses combustíveis fósseis é a alta eficiência energética, ou seja, você consegue produzir grande quantidade de energia elétrica, tá? E também o baixo custo para você construir uma usina termoelétrica, tá? Então você ali baixo custo com alta eficiência energética. Contudo, esse processo de produção de energia, né, as termoelétricas, elas são bastante criticadas pelos pontos negativos, né? Porque como elas utilizam combustíveis fósseis para produzir energia elétrica, elas acabam emitindo muita poluição. Então, é um processo de produção de energia que ocasiona muita poluição, poluição atmosférica, poluição hídrica, tá bom? Então, ela é bastante criticada por isso, tá? Mas o Brasil ele utiliza basicamente na sua matriz elétrica, né? Ele utiliza basicamente hidrelétricas,
né, e termoelétricas, tá? Então essas duas acabam que compõem a maior parte, que produzem, né, a maior parte da energia elétrica que chega à casa dos brasileiros, tá? Hidrelétricas e termoelétricas, tá? Nós temos aqui também a energia nuclear, né, que vem a partir de uma fonte não renovável, tá? Vamos lá. A produção de eletricidade ocorre quando, a partir da fissão nuclear de urânio, né? Essa fissão, ela aquece a água, libera vapor, que roda palhetas que vão produzir eletricidade. Então, a energia nuclear, ela utiliza algum elemento radioativo, tá? Para produzir energia elétrica, tá bom? A vantagem é que esse processo ele é altamente energético, ele produz grande quantidade, né, de energia elétrica e ele não está ali influenciado por fatores climáticos, por exemplo, né? Porque se você pensar a hidrelétrica, por exemplo, em períodos de seca, acaba que a usina ela fica subutilizada, né? Ela não produz tanta energia quanto ela poderia, porque está no período de seca. As usinas nucleares, por exemplo, elas estão ali, né, imunes a esses efeitos climáticos, então elas podem produzir energia ao longo de todo o ano, grande quantidade de energia. A principal desvantagem desse tipo de processo é o seu risco, né? Então para você instalar uma usina nuclear em uma região, né, essa instalação e a operação dessa usina envolvem muitos riscos, né? Riscos de acidentes nucleares, como já aconteceu, né? Então é por isso que essa fonte ela é tão pouco usada entre alguns países, né? Entre a maioria dos países, na verdade, porque eles temem o risco de acidentes nucleares que são devastadores, né? Então vamos focar agora no nosso exercitando, tá bom? Espero que vocês tenham entendido aí, né, a diferença de fontes renováveis e não renováveis, tá? Vamos tentar revisar alguns pontos através de 3 questões que eu trouxe para vocês, tá? Questão número 1. A matriz elétrica se refere ao conjunto de fontes de energia utilizadas para a geração de energia elétrica em um determinado local. No Brasil, a principal fonte de energia da matriz elétrica comentei com vocês, né? 2. Qual região brasileira tem se destacado na produção de energia eólica e por que esse tipo de processo não é comum na região norte? 3. Se todos os processos de produção de energia elétrica possuem pontos negativos e impactam o meio ambiente, qual a solução que um país pode adotar caso ele queira diminuir os impactos ambientais decorrentes desses processos? Vamos lá? 3 questões. 3, 2... Então a resposta da 1, gente, é hidrelétrica, né? Eu comentei com vocês. O Brasil ele utiliza muito na sua matriz elétrica a energia que vem das hidrelétricas, né? Então é o processo de produção de energia que o Brasil mais utiliza, né? Hidrelétricas, tá? Depois vem as termoelétricas. 2. Qual região brasileira se destaca pela produção de energia eólica? Região Nordeste, né? Como eu falei para vocês, a região Nordeste, por questões geográficas, né? Acaba que essa região tem uma grande quantidade de fluxo de ventos ao longo do ano inteiro. Então, é viável você construir uma estação de produção de energia eólica naquela região, a região Nordeste. E por que a região Norte não tem esse tipo de produção? A região Norte não possui condições favoráveis de vento para viabilizar a instalação de uma usina eólica, né? Então, também por questões geográficas, a nossa região não tem um fluxo de vento tão forte ao longo do ano inteiro para suportar uma usina de produção de energia eólica, tá? Então, a região que tem maior potencial é a região Nordeste, tá? E 3, né, a solução para um país que queira diminuir os impactos ambientais decorrentes dos processos de produção de energia é adotar uma matriz elétrica diversa, né? Então ele não deve depender só de um processo, né? Então imaginem, um país depender só das termoelétricas para suprir a sua demanda de eletricidade, né? Lembra lá que a termoelétrica é um dos processos que mais poluem o meio ambiente. Então o ideal é que um país tenha uma matriz elétrica, né, diversa. Então a sua energia vem em parte da termoelétrica, mas também vem da energia eólica, vem da energia hidrelétrica, vem se for um país ali no litoral, vem da energia das marés. Então, o ideal é que a energia que ele utilize venha de diversas fontes, porque aí você tem uma fonte anulando o ponto negativo da outra, tá bom? Então, a matriz elétrica diversificada, né, vai diminuir os impactos ambientais desses processos, tá? Ao invés de você adotar só uma fonte ou 2 fontes para suprir a sua demanda de energia elétrica, tá bom?
Ficamos por aqui, espero que vocês tenham entendido a aula de hoje, né? A diferença entre fontes renováveis e não renováveis, como funcionam aí os principais processos de produção de energia elétrica e entender que todo processo tem pontos negativos e tem pontos positivos, tá bom? Essa aula fica na plataforma Eduque. Desejo bons estudos e até a próxima.